Olá! Olá, alunos do segundo ano! Sejam bem-vindos a mais este dia letivo, né? Hoje é 25 de novembro, quarta-feira, estamos trabalhando o 17º dia letivo. Os alunos da Escola José Elton de Lima e eu sou a professora Wanda, não é? Estou sempre repetindo agora, que parece que ainda tem aluno que ainda não sabe o meu nome, então eu estou repetindo para você conhecer, tá certo? Hoje nós estaremos trabalhando a nossa apostila, a apostila do segundo ano, volume 7. E hoje é o 17º dia, da nossa apostila, tá bom? Inclusive, com relação à minha disciplina, é a última, né? Da apostila, seria a aula de hoje. Então, o assunto que a nossa aula de hoje traz é falar sobre a sociedade em que vivemos. O nosso primeiro grupo social da sociedade em que vivemos é a nossa família. Este é o nosso primeiro grupo. São as primeiras pessoas com as quais nós nos relacionamos, convivemos, certo? E só que nós também, além da nossa família, nós nos relacionamos com outras famílias. E estas outras famílias, juntamente com a nossa, dizemos que formam a sociedade em que nós vivemos, não é? E nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, nós convivemos umas com as outras. Nós não vivemos isolados. Ah, tia Wanda, tem gente que vive isolado, sozinho numa casa, lá acolá, né? Pois é, mas mesmo algumas pessoas preferindo, né, esse estado de afastamento de outras, mas ela não vive isolada. Ó, isso aqui, ó, roupa, alguém tem que fazer o tecido. A costureira tem que cortar o tecido e fazer a roupa. Então, se essa pessoa usa roupa, ela precisa da roupa feita por outras pessoas. Se essa pessoa usa óculos, então, uma outra pessoa foi quem fez o óculos, uma outra empresa. Então, ela teve que se relacionar na compra deste óculos com essas pessoas que produziram. Relógio. Se essa pessoa usa relógio, então, foi ela que fez o relógio que ela tem no braço? Também não. Chinela. As pessoas não usam calçado, sapatos, sandálias, chinelas. São outras pessoas da sociedade que produzem isso. Portanto, nós seres humanos precisamos de outras pessoas para poder vivermos. Isso quer dizer que mesmo que você vá para uma casa muito afastada e viva lá a maior parte do tempo sozinho, você não consome tudo que você produz. Você consome muitas das coisas que outras pessoas produzem. Por isso que nós dizemos que os seres humanos, eles não vivem isolados. Eles vivem em comunidade. Eles vivem em sociedade, né? Pois é este o assunto da nossa aula de hoje. Também nos traz o assunto, né, de que nós nos relacionamos com os elementos da natureza nessa nossa vida e de sociedade. Por exemplo, temos o lago, onde há os peixes, que muitas vezes esses peixes são pescados ali para nós nos alimentarmos. O lago é um elemento da natureza, a água, né? Nós temos, por exemplo, plantações de feijão, plantações de arroz, plantações de milho, plantações de hortaliças, como cheiro verde, alface, são elementos da natureza, né? Nós consumimos fruta, caju, legal, manga, muito bom, né? E banana e muitas outras frutas, que são elementos, fazem parte, estão entre aquilo que o homem não fabrica, mas que a natureza nos fornece, não é? Então, o ser humano, ele se relaciona com a natureza, com os elementos da natureza, e se relaciona em sociedade com outras pessoas. As pessoas vivem em sociedade. E aquelas pessoas, aquelas famílias que estão próximas à nossa família,
aí nós chamamos de comunidade, a minha comunidade, certo? Então, eu gostaria que você tentasse resolver a atividade do 17º dia. Logo em seguida, você dá continuidade a esse vídeo para conferir alguma possível dúvida. Então, alunos do 2º ano da Escola José Elton de Lima, hoje é o 17º dia letivo, 25/11/2020. O tema da nossa aula de História é a sociedade em que vivemos. Os seres humanos não vivem sozinhos e isolados. Eles convivem com os outros seres humanos, formando grupos ou sociedades. Mas além de se relacionarem entre si, os seres humanos se relacionam com os elementos da natureza. Essa relação pode ocorrer de diferentes maneiras. Observe as imagens a seguir. Aí nós temos aqui as imagens, né? O garoto pescando, o homem aqui olhando para o seu roçado, para a sua plantação, outro homem colhendo frutas e aqui uma horta. Primeira questão: cite alguns elementos naturais que podem ser observados nas imagens. Aí nós temos aqui lago com peixe, plantação, pomar e horta. Horta, ok? Segunda questão: cite alguns elementos da natureza que você observa no seu dia a dia. Aí eu coloquei aqui os meus, é uma resposta pessoal: chuva, ventania, pássaros, mato. Pronto, ok? Elementos da natureza que não são feitos pelo homem. Ok, nós temos aqui a terceira questão. Leia a história abaixo. Beth, você sabe quem proclamou a República no Brasil? Foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Isso aconteceu em 15 de novembro de 1889. Foi a partir dessa data que o Brasil deixou de ter um imperador. Sim, a pessoa a ser governado. Sim, e passou a ser governado por um presidente. Escolha a opção correta. Quando foi que o Brasil deixou de ser governado por imperador? 15 de novembro de 1889. Quem proclamou a República no Brasil? Marechal Deodoro da Fonseca. Quarta questão: quantas letras e quantas sílabas tem as palavras abaixo? Aí eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brasil, 6 letras. Novembro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. República, 9 letras. Agora e as sílabas? Sílabas. Brasil, Brasil, 2. Novembro, novembro, 3. República, república, 4 sílabas. Ok? Pronto, né? A nossa aula também de história hoje trouxe a memória do dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República. Hoje é 25 de novembro, né? Mas ainda estamos no mês de novembro e por isso falamos sobre a proclamação da República. Foi quando o Brasil deixou de ser oficialmente governado por um imperador e passou a escolher os seus presidentes, né? Através do voto. É através do voto que o eleitor, os cidadãos, escolhem seu representante, né? Então, por isso que o voto é tão importante. Ele deve ser muito consciente, muito responsável, pois ele vai representar a maioria dos interesses das pessoas para aquele representante que vai administrar, né? E de acordo sempre com o resultado do interesse, né, do voto
da vontade da maioria das pessoas, essa vontade deve ser respeitada. Portanto, ela deve ser consciente. Você ser um cidadão de valor e sempre estar participando desse processo de democracia, que é a eleição de seus governantes, ok? Então foi a nossa aula de hoje, né, de história. É claro que eu tenho que dar parabéns para você, porque você é um bom aluno. Você assiste o vídeo aula, você faz a sua atividade, capricha na sua letra e posta para a tia Wanda no dia correto, no horário, né, hábil, que é possível mandar, não é assim? Então, até amanhã com a nossa aula de português.